Olá a todos. Hoje nós chegamos em Mateus capítulo 7. E aqui nesse capítulo a gente tem textos muito importantes. São passagens que praticamente são o miolo, assim, né? O centro, a essência do que Jesus ensinou, do Evangelho. E são textos que falam mais sobre o como encaramos essas verdades dadas por Deus. Então, por exemplo, no capítulo 7, no início, ele diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, e não repara na trave que está no seu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O que essa passagem nos ensina? A maioria de nós é distraído diabolicamente com o erro dos outros. E nós também temos um hábito muito ruim, um hábito péssimo, de nos julgarmos melhor que os outros por causa do pecado dos outros. Então a gente fala assim: nossa, você viu o que a pessoa fez? Você viu aquele homem adúltero, imoral? Você viu aquele cara homossexual? Ah, ainda bem que eu não sou devasso igual eles, eu não sou podre igual a eles. Aí você condena o que eles fazem, mas você é viciado em pornografia, você já está a um passo de fazer a mesma coisa que eles, e talvez sua raiva seja mais a de não conseguir ter coragem de mergulhar no pecado como eles tiveram. Então é uma distração diabólica. Eu não sou chamado, nem você, para apontar o erro dos outros e jogar uma pedra neles. A palavra de Deus me diz que eu devo exortar as pessoas e trazê-las para o caminho certo. Isso a gente vai ver mais para frente aqui em Mateus também. Mas esse tipo de hábito de ficar falando do erro do outro, como se fosse algo assim, horrível, é uma atitude muito hipócrita e que gasta nosso tempo e impede a gente de cuidar do nosso erro, de vencer o nosso pecado e de expor a nossa situação. Já que a gente gosta de expor o pecado, exponha o seu pecado e trate o seu pecado, para que você seja liberto e consiga ajudar aquela outra pessoa. É isso que o texto está dizendo aqui. Se concentra em tirar a trave do teu olho para que você possa ajudar o outro a tirar o cisco do olho dele. Então, analisa primeiro a sua vida, limpa de verdade, confessa, restaura, para que você possa ser usado para abençoar muitas outras pessoas também. Aí depois o versículo 6 diz assim: Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Aqui é o seguinte: tem gente que está decidida a pecar. Tem gente que quer ser escravo do pecado. Tem homens que são adúlteros, que são imorais totalmente, eles querem viver mergulhados nisso e não têm o que fazer. Em que sentido? Se eles não querem, se eles querem viver mergulhados no pecado e não querem se libertar disso, eles não entendem a necessidade de se libertar disso, eles não desejam sair dessa, você não tem que se meter a convencer a pessoa disso e persistir em arrancá-la disso, porque ela despreza aquilo que você ama. Ela despreza a Deus, ela despreza a vontade de Deus. É um homem que não está nem aí para o que Deus manda fazer. Ele é Deus de si mesmo. Só que, na verdade, ele não é um Deus, ele é um porco que vive em função de saciar suas vontades e não se submete a Deus. É como um cachorro no cio. Entendeu? Então é uma pessoa que é guiada pelo instinto de desejo sexual e que não está nem aí mesmo para a vontade de Deus. E aí, se você ainda se mete a tentar forçar uma situação, a pessoa ainda se volta contra você e te faz mal. Então aqui ele está falando para a gente avaliar a quem vale a pena
por quem vale a pena se esforçar para libertar. Né? Você pode insistir até certo ponto. Você viu que a pessoa está decidida a ser um porco? A pessoa está decidida a ser um cão? Deixa essa pessoa ser. Ela tem, inclusive, o direito de escolher ser, por pior que seja. Aí o versículo 7 diz assim: Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-á. E aí, mais pra frente, ele fala no versículo 12: Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. É como se ele resumisse, né, tudo nesse versículo. É uma lei de ouro chamada, né? Tudo que você quer que te façam, faça você ao outro, né? Então, todo bem que você deseja, tudo que você quer que aconteça na sua vida para a glória de Deus, ajude a promover isso na vida dos outros. Essa é a regra aqui, né? Então, promova a santidade na vida dos outros. Seja santo sobre os outros. Seja gracioso, seja amoroso, seja bondoso. E com certeza as pessoas aprenderão com você a ser assim também, né? Então é um ensinamento bacana para quem tem que lidar mesmo, né? Com todo mundo, com os pecados das outras pessoas. E as pessoas têm que lidar com o seu. E a gente consegue uma base de amor, graça e santidade para isso, né? Agora aqui, esses são, a partir de agora, né, versículo 13, aí a gente tem textos que são muito mais conhecidos das pessoas. O 13 diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com este caminho. Cuidado, cuidado com falsos profetas que estão disfarçados, parecem ovelhas, mas são lobos devoradores. Você conhece a pessoa pelos frutos. Dá uvas em espinheiros? Figos brotam de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Você pode fingir que é de Deus. Você pode tentar, né? Você pode ir na igreja, você pode frequentar o culto, conhecer as pessoas, fazer elas rirem. E pode parecer que sua vida é bonitinha, porque os pecados que você comete são mais sigilosos, ninguém sabe as horas que você gasta na pornografia, ninguém sabe as conversas que você tem no secreto nas redes sociais, ninguém sabe as pessoas com quem você combina de sair e que você sai, ninguém sabe. Mas na igreja você é bonitinho e santo. Ele está dizendo o seguinte: pessoas assim são falsos profetas, proclamam um evangelho oco, que só tem uma casca. Pessoas assim estão andando no caminho largo que conduz à morte, que conduz ao inferno. Porque a porta estreita que conduz à vida é o caminho apertado que leva até Cristo. Um caminho estreito, regrado, santo. E esse é o alerta aqui, né? Então toma cuidado. Avalie a sua vida. De novo, nesse capítulo inteiro é sobre isso. Avalie a sua vida. Que frutos você tem dado? Aí é a pergunta. Na verdade, a gente conhece quem é de Deus de verdade porque ele frutifica. Ele consegue derramar graça sobre os outros e abençoar outras pessoas. Ele é instrumento de Deus para libertar pessoas. O que você tem feito com as pessoas à sua volta? Você tem usado elas? Você tem revelado a missão do diabo, né? O poder do diabo de usar pessoas e descartar pessoas? Você tem transformado as pessoas em objetos de consumo? Ou você realmente ama as pessoas, vive em santidade e faz com que elas fiquem mais próximas de Deus e sejam pessoas melhores? Elas são os frutos. Pelo efeito que você tem na vida dessas pessoas é que a gente vai saber quem você é.
E aí ele termina falando o seguinte: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: não conheço você. Fiquem longe de mim, vocês que praticam a iniquidade. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e pratica é considerado um homem prudente que edificou a casa numa rocha. Veio chuva, enchentes, ventos, tufões, ciclones, mas a casa não cai porque está edificada sobre a rocha. Agora, aquele que ouve essas palavras e não pratica é como um homem que edificou a casa sobre a areia. E aí vem a chuva, os ventos fortes, a enchente e a casa cai. E a ruína é enorme. Olha como termina esse capítulo, né? Então, você pode fazer coisas em nome de Deus. Você pode expulsar demônios, você pode orar e as pessoas serem curadas. Só que, meu amigo, se você faz isso e em casa você espanca sua mulher, em casa você é um monstro. Se na rua você usa as pessoas e é imoral, se você é controlado pela pornografia, se você vive na prática da iniquidade, ele diz assim: não te conheço, você não me obedece, você não vive comigo, você não tem um relacionamento com Deus, você faz coisas de Deus, coisas que Deus quer que sejam feitas pelos outros, entre aspas, né? Porque você faz isso muitas vezes para se aparecer ou sei lá. Ele não quer isso. Ele quer vida santa. Ele quer que você converse com ele, que você o ame, que você o respeite, que você tenha um relacionamento profundo com Deus. Então não adianta uma vida de igreja em que até Deus faz coisas através de você, mas você não tem um relacionamento com Deus, você não luta contra o pecado, você é escravo do pecado e está indo para o inferno. Porque as coisas que são feitas em nome de Deus é o nome dele poderoso que faz, mas você não tem um relacionamento com Deus. Então acorda, é hora de prestar atenção no que Deus diz e obedecer. E lutar de verdade para obedecer. Fazer o que é certo, ter um relacionamento com Ele, uma vida de oração, de leitura da palavra, intimidade com Deus. Para que você seja dele de verdade e esteja com Ele para sempre. Seja um homem de verdade. Que Deus abençoe a cada um de nós.